Relaxa, ela não escuta nada mesmo. Mais 2 meses fingindo que cuidamos dela e conseguimos a procuração. Essa surda teimosa nem vai entender o que está assinando. Foi o que minha filha Beatriz disse, olhando bem nos olhos do marido dela, o Fernando. Eu estava na cozinha, segurando aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que levei 3 horas fazendo, meu presente de aniversário para mim mesma, já que ninguém mais se importava. Respirei fundo, contei até 10 e voltei para a sala com um sorriso no rosto. Coloquei o bolo na mesa, acendi as 71 velhinhas, uma por uma, enquanto eles me olhavam com aquela cara de pena falsa. Mas o que eles não sabiam, o que nem passava pela cabeça daqueles dois, é que 3 semanas antes eu tinha parado de usar o aparelho auditivo. De propósito! E nos próximos 90 dias eu ouvi absolutamente tudo. Gravei cada palavra, cada plano, cada mentira. 6 meses depois daquele aniversário maldito, foi a vez deles comemorarem alguma coisa. Sabe o quê? A prisão do Fernando. Quando o juiz bateu o martelo e decretou 4 anos de cadeia, o rosto dele ficou da cor de cinza. Sabe aquele momento em que você percebe que subestimou a pessoa errada? Pois é, eu sei o que você deve estar pensando. Como é que uma senhora de 71 anos, professora aposentada, viúva, com problema de audição, conseguiu virar o jogo contra a própria filha e um genro golpista? Como é que eu, Helena Ferreira, que passei a vida ensinando português, conjugando verbos e corrigindo redações, virei detetive da própria família? Se você quer saber como uma mulher que criou a filha sozinha, que vendeu até a aliança da mãe para pagar faculdade, tomou coragem para gravar conversas escondidas, juntar provas e colocar a própria filha na cadeia, então fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre família e lealdade. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítima coitadinha que aceita tudo calada. Aqui eu conto histórias de mulheres que acordaram, que reagiram, que provaram que respeito não tem idade. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 71 anos e durante 40 anos fui professora de português em escolas públicas do Rio de Janeiro. Comecei dando aulas na Escola Municipal Teixeira de Freitas, lá no Catumbi, onde o cheiro de giz misturado com merenda escolar fazia parte da minha rotina. Eram 6 turmas por dia, 180 alunos no total, pilhas de provas para corrigir todo o fim de semana. Minha mão ficava dolorida de tanto circular erros de concordância, mas eu amava cada vírgula que ensinava, cada aluno que aprendia a diferença entre mais e mas. Meu falecido marido, Paulo Ferreira, era engenheiro civil, daqueles que acordavam às 5:30 da manhã, com a marmita já pronta que eu preparava na madrugada. Ele morreu há 7 anos de infarto fulminante. Caiu no canteiro de obras de um prédio em Botafogo. Tinha 62 anos, estava há 3 anos da aposentadoria. Deixou uma filha, Beatriz, que na época tinha 33 anos e já trabalhava como arquiteta. Com o tempo e muito trabalho, juntando o salário de professora com a pensão do Paulo e vendendo um terreno que tínhamos em Maricá, consegui comprar um apartamento de 2 quartos em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, avaliado hoje em R$920 mil. Além disso, guardei R$380 mil na poupança, cada centavo conquistado com suor e renúncia. Mas tem um detalhe importante. 2 anos depois que o Paulo morreu, comecei a perder a audição. Primeiro foi um zumbido, depois as vozes foram ficando abafadas. Hoje uso o aparelho auditivo, ou melhor, usava. Deixa eu te contar como foi criar a Beatriz sozinha depois que o Paulo se foi. Não foi fácil, não. O primeiro ano sem ele foi o mais edificante. Eu acordava às 5 da manhã, preparava café com pão na chapa. Aquele cheiro de manteiga derretendo na frigideira ainda me vem à memória. A Beatriz estava fazendo o último ano de arquitetura na Universidade Federal, uma faculdade pública, graças a Deus, mas mesmo assim tinha os materiais, os livros caríssimos, as maquetes que custavam uma fortuna. Lembro que uma vez ela precisou de R$230 para comprar isopor, cola quente,
tinta acrílica e não sei mais o que para uma maquete de um projeto de conclusão de disciplina. R$ 230 que eu não tinha naquela semana. Sabe o que eu fiz? Vendi a aliança de ouro da minha mãe, uma relíquia de família que valia muito mais do que isso, mas o homem da casa de penhores me deu só aquilo. Entreguei o dinheiro para ela e disse que tinha sobrado do salário. Ela nem agradeceu direito, só pegou e saiu correndo para a papelaria. Mas eu não me importava, sabe? Porque era minha filha, minha única filha. Aquela menina que eu embalei no colo durante 33 noites seguidas quando ela teve catapora aos 6 anos de idade. Aquela criança que eu levava na escola de mãos dadas, que eu ensinei a ler antes mesmo de entrar no pré, que desenhava as letras do alfabeto com giz colorido no chão da varanda. Trabalhei em 2 turnos durante 5 anos. De manhã eu dava aulas na escola municipal do Catumbi. À tarde corrigia provas em casa, sentada naquela cadeira de madeira que rangia toda vez que eu me mexia. E à noite, 3 vezes por semana, eu dava aulas particulares de reforço escolar para alunos com dificuldade. Cobrava R$ 50 a hora e aquele dinheiro extra pagava a conta de luz, o gás, o material da Beatriz. Quando ela se formou em 2012, eu gastei R$ 8.500 na festa de formatura dela. Aluguel do salão, buffet, vestido, sapato, maquiagem, fotógrafo. R$ 8.500 que eu tirei da poupança que estava juntando para reformar o banheiro do apartamento, que tinha infiltração, e o azulejo caindo. O banheiro continuou com infiltração por mais 3 anos, mas a minha filha teve a festa que ela merecia. Eu lembro da cara dela naquela noite. Vestido azul royal, cabelo preso num coque elegante, segurando o diploma com as 2 mãos. Ela chorou, me abraçou e disse: "Mãe, obrigada por tudo. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim." E eu acreditei. Meu Deus! Como eu acreditei naquelas palavras. Depois da formatura, ajudei ela a montar o primeiro escritório de arquitetura. Eram só 2 salas pequenas num prédio comercial em Botafogo, mas custou R$ 12.000 de entrada mais R$ 1.200 de aluguel por mês. Eu paguei os 6 primeiros meses adiantado. R$ 14.400 que saíram da minha poupança, aquela que eu tinha começado a guardar pensando em viajar para Portugal um dia, conhecer a terra dos meus avós. Comprei mesa, cadeira, computador, impressora. Mais R$ 6.000. A placa na porta com o nome dela, Beatriz Ferreira, Arquitetura e Urbanismo, custou R$ 350. Eu mesma escolhi a fonte das letras, queria algo elegante, profissional. Quando a placa ficou pronta e foi instalada, tirei foto e coloquei de papel de parede no meu celular. Ficava olhando aquilo no ônibus no intervalo das aulas antes de dormir. Durante 3 anos, enquanto o escritório não deslanchava, eu paguei a conta de luz, a internet, ajudei com o aluguel quando o dinheiro dela apertava. Não sei nem contar direito quanto gastei no total, mas sei que vendia as minhas roupas antigas no brechó, economizava no mercado comprando as marcas mais baratas, parei de ir ao salão e comecei a cortar meu próprio cabelo. Mas sabe o que eu mais me lembro? Às noites de domingo, eu fazia aquele bacalhau com batatas que o Paulo adorava. O cheiro de azeite e alho fritando tomava conta do apartamento inteiro. Colocava a mesa bonita, com a toalha bordada que ganhei de casamento. Acendia 2 velas, preparava uma sobremesa e ligava para a Beatriz. "Filha, fiz bacalhau, vem jantar com a mamãe?" No começo, ela ia. A gente conversava. Ela contava dos projetos, dos clientes, das dificuldades. Eu ouvia tudo, dava conselho, incentivava. Depois do jantar, a gente assistia aqueles filmes antigos que passavam na Globo, comendo pipoca que eu fazia na panela, daquelas que estouram e saltam para todo lado. Mas com o tempo as visitas foram ficando mais raras. "Ai, mãe, hoje não dá, estou com muito trabalho. Mãe, estou cansada, deixa para outro dia. Mãe, vou sair com umas amigas." E eu guardava a comida em potes, colocava na geladeira e comia sozinha a semana inteira aquele bacalhau que era para ser uma celebração. 64 anos de vida, 40 de profissão, 7 de viuvez. Tudo que eu tinha construído, cada centavo que juntei, cada sacrifício que fiz, foi pensando nela. Na minha Beatriz. E eu jamais, jamais imaginei
que um dia ela olharia para mim como se eu fosse um estorvo, um obstáculo entre ela e o dinheiro que eu guardei com tanto suor. Mas então veio o Fernando. Fernando Augusto Mendes, 43 anos, cabelo sempre penteado com gel, relógio que parecia caro, mas depois descobri que era falsificado, sapato de couro envernizado, aquele sorriso de vendedor de carro usado. Ele entrou na vida da Beatriz como uma tempestade de verão, daquelas que chegam bonitas, mas deixam destruição. Foi num evento de arquitetura em Ipanema, num hotel 5 estrelas. A Beatriz conheceu ele lá. Segundo ela, o Fernando era empresário, tinha negócios de importação e exportação. Viajava muito, conhecia gente importante. Na primeira vez que ela me apresentou ele, lá em casa, num domingo de março de 2020, eu preparei feijoada. Aquela feijoada completa com couve, laranja, farofa, torresmo. Passei a manhã inteira na cozinha. O Fernando chegou atrasado 40 minutos. Entrou no apartamento olhando tudo, avaliando, como se estivesse fazendo uma perícia. Que apartamento charmoso, dona Helena. Copacabana, né? Esses imóveis aqui estão valorizando muito. A senhora já pensou em vender e comprar algo menor, mais prático? Com o dinheiro que sobra dá para investir, render uma graninha. Não tinha passado nem 5 minutos e ele já estava falando de vender meu apartamento. Senti um frio na barriga, mas engoli seco e sorri. Durante o almoço, ele mal tocou na feijoada. Ficou cutucando com o garfo, separando o feijão da carne, fazendo careta. Desculpa, dona Helena, mas eu tenho restrição à gordura. Colesterol alto, sabe como é? Mas no dia seguinte, a Beatriz me mostrou uma foto dele no Instagram, comendo costela de churrascaria, cerveja na mão, barriga para fora. Os dois namoraram 1 ano e meio. Durante esse tempo, o Fernando começou a aparecer cada vez mais. Sempre com aquelas perguntas. Dona Helena, a senhora tem testamento feito? Não? Ah, mas precisa fazer, viu? Nessa idade é importante deixar tudo organizado. Ou então, a senhora investe onde? Poupança? Ai, dona Helena, poupança não rende nada. Eu tenho um amigo corretor, posso apresentar. Eu sempre desconversava, mudava de assunto, mas sentia o peso daquele olhar dele. Não era olhar de genro carinhoso, era olhar de quem está calculando quanto você vale. O casamento foi em novembro de 2021, festa pequena, só 50 convidados, num buffet em Laranjeiras. Eu paguei metade, R$17 mil. A outra metade, segundo o Fernando, foi paga pela família dele. Mentira. Descobri depois que ele pediu emprestado para um agiota. Depois do casamento, a Beatriz mudou. Não foi de uma hora para outra, foi gradual. Como quando a água vai esquentando e você nem percebe até que está fervendo. Ela, que sempre me ligava pelo menos 3 vezes por semana, passou a ligar 1 vez a cada 15 dias. Sempre correndo, sempre com pressa. Oi, mãe, tudo bem? Olha, estou no meio de uma reunião, te ligo depois. E nunca ligava. As visitas, então, nem se fala. Antes ela aparecia pelo menos 2 vezes por mês. Depois do casamento, passou a ser 1 vez a cada 2 meses. E quando vinha, o Fernando vinha junto. E quando o Fernando estava junto, a conversa sempre caía no mesmo assunto. Dinheiro. Dona Helena, aquele apartamento em Maricá que a senhora vendeu, rendeu quanto mesmo? Dona Helena, a senhora recebe quanto de pensão? Dona Helena, e se a senhora precisar de uma cirurgia cara, tem dinheiro guardado? A Beatriz ficava quieta, mas concordava com a cabeça. Às vezes, até completava. É verdade, mãe. A gente precisa saber essas coisas para te ajudar, para te proteger. Proteger. Essa palavra eu ia ouvir muitas vezes nos meses seguintes. Proteger meu dinheiro, proteger meu patrimônio, me proteger de mim mesma, como se eu fosse uma criança incapaz, como se ter 71 anos e problemas de audição me transformasse em idiota. Mas o pior ainda estava por vir. Primeiro foram as visitas, ou melhor, a falta delas. 3 meses depois do casamento, era aniversário do Fernando, 30 de janeiro. A Beatriz me ligou e disse: Mãe, vamos fazer um jantar aqui em casa, só a família. Vem, vai ser gostoso. Fiquei tão feliz que passei 2 dias preparando um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, aquele que ela adorava desde criança. Comprei papel de presente bonito, laço dourado,
Escolhi uma camisa social para o Fernando, R$ 190 que gastei. Cheguei no apartamento deles às 7 da noite. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Liguei no celular da Beatriz. Chamou, chamou, chamou até cair na caixa postal. Fiquei ali parada no corredor, segurando aquele bolo que estava ficando pesado nos braços, o presente embaixo do braço, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo. Meia hora depois, recebi uma mensagem. Ai, mãe, desculpa. Mudamos de planos de última hora e fomos jantar fora com os amigos do Fernando. Esqueci de avisar. Beijos. Esqueceu de avisar. Voltei para casa de ônibus, o bolo balançando na minha bolsa, as lágrimas escorrendo por trás dos óculos. Uma senhora sentada do meu lado perguntou se eu estava bem. Menti que era alergia. 2 semanas depois, Dia dos Namorados, eu estava sozinha em casa. Pensei, vou convidar a Beatriz para almoçar, fazer aquele nhoque de batata que ela pedia quando era adolescente. Liguei cedo, 8h30 da manhã. Ela atendeu com aquela voz de quem acabou de acordar, irritada. Alô? Oi, filha, bom dia. Queria te convidar para almoçar aqui em casa hoje. Vou fazer nhoque. Mãe, hoje é Dia dos Namorados. Eu vou almoçar com o meu marido, obviamente. Ah, sim, claro. Então amanhã? Mãe, para de insistir. Eu tenho minha vida, meu marido, minhas coisas. Não posso ficar indo aí toda hora só porque a senhora está sozinha. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular sem acreditar. Minha filha tinha acabado de falar comigo daquele jeito, como se eu fosse um peso, um incômodo, uma obrigação chata. Fiz o nhoque mesmo assim. Comi sozinha, sentada na mesa da cozinha, olhando para a cadeira vazia na minha frente, aquela cadeira onde o Paulo sentava, onde a Beatriz sentava quando era criança. O silêncio daquele apartamento era tão pesado que parecia que as paredes iam desabar em cima de mim. Março chegou e com ele veio o Dia Internacional da Mulher. A Beatriz postou no Instagram uma foto linda. Ela e 5 amigas num restaurante chique em Leblon, taças de vinho, pratos sofisticados. A legenda dizia: celebrando a força das mulheres com quem eu amo. Ela nem me mandou mensagem naquele dia. Eu vi a foto e senti uma pontada no peito. Liguei. Caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Filha, feliz Dia da Mulher. Te amo. Visualizou e não respondeu. 3 dias depois mandou. Obrigê, mãe. Obrigê em 3 letrinhas. Era isso que eu valia. Abril foi pior ainda. Meu aparelho auditivo quebrou. Parou de funcionar do nada. E eu precisava comprar um novo. O problema é que aqueles aparelhos custam uma fortuna, de 6 a 8 mil reais. Liguei para a Beatriz pedindo ajuda para escolher, já que ela entendia de tecnologia, trabalhava com programas de computador. Mãe, estou muito ocupada. Vai sozinha na loja e compra qualquer um. E aproveita e faz um check-up completo, vê se não tem mais nada errado aí. A forma como ela disse aquilo. Vê se não tem mais nada errado aí. Como se eu fosse um carro velho, cheio de defeitos, prestes a dar problema. Fui na clínica, fiz os exames. O médico disse que minha audição tinha piorado um pouco, mas nada grave. Me deu o orçamento de um aparelho novo, R$ 7.200. Cara, mas eu precisava. Mas aí eu pensei, e se eu não comprar logo? E se eu fingir que não consigo comprar ainda, que estou juntando dinheiro? Queria testar uma coisa. Queria ver até onde ia a preocupação deles comigo. Comentei com a Beatriz que o aparelho tinha quebrado, mas que estava caro, que ia esperar 1 mês para juntar o dinheiro. Sabe o que ela disse? Ah, mãe, então fica sem por enquanto. Não vai fazer diferença. A senhora já não escuta direito mesmo. Não vai fazer diferença? Como se não importasse que eu ficasse surda. Como se não importasse que eu me isolasse do mundo, que não conseguisse conversar com ninguém, assistir televisão, atender o telefone. Foi nesse momento que algo em mim mudou. Não foi raiva, não foi revolta. Foi uma clareza fria, como quando você acorda de madrugada e de repente entende tudo. Eu percebi que tinha me tornado um incômodo para tocar a minha própria filha. E pior, percebi que havia algo por trás daquilo tudo. Aquela pressa em me fazer parecer incapaz, aqueles comentários sobre idade, sobre audição, sobre eu precisar de ajuda. Decidi não comprar o aparelho.
Decidi fingir que estava com dificuldade financeira, que os R$ 7.200 estavam pesados demais. E, principalmente, decidi fingir que minha audição tinha piorado muito mais do que realmente tinha. Comecei a fingir que não escutava quase nada. Quando a Beatriz me ligava, eu falava: "Oi, quem é? Não estou ouvindo bem." Ela gritava do outro lado, irritada: "Sou eu, mãe! A Beatriz!" E eu: "Ah, oi, filha! Desculpa, esse ouvido está cada dia pior." Na verdade, eu ouvia perfeitamente. Cada palavra, cada tom de voz, cada suspiro de impaciência. Maio chegou. Dia das Mães. Eu não tinha expectativa nenhuma, mas ainda assim esperava alguma coisa. Sabe como é? A gente se ilude. A Beatriz apareceu às 11 da manhã com o Fernando. Trouxeram uma caixa de bombons que custava no máximo R$ 20, daqueles de supermercado. Nem cartão tinha. "Feliz Dia das Mães, mãe!" Ela me deu um abraço rápido, mecânico, como quem cumpre protocolo. O Fernando ficou na porta, mexendo no celular. Nem entrou direito. Sentamos na sala. Eu tinha preparado café, bolo, salgadinhos. Eles comeram rápido, em silêncio, olhando para o celular. Depois de uns 20 minutos, a Beatriz olhou para o Fernando e disse: "Bom, a gente precisa ir. Tem almoço na casa da mãe do Fernando." Levantaram, foram embora. Durou meia hora. Meia hora no Dia das Mães. E eu nem fui convidada para o almoço na casa da sogra dela. Junho, julho, agosto. Os meses foram passando e a situação só piorava. As ligações praticamente pararam. Quando eu ligava, ela atendia com aquele tom de voz cansado, como se eu estivesse atrapalhando. "Mãe, o que foi?" "Estou ocupada. Só queria saber como você está, filha." "Estou bem. Mais alguma coisa?" "Não, só isso mesmo." "Então tá. Tchau." E desligava. Simples assim. Como se eu fosse uma vendedora de telemarketing. Uma inconveniência. Em setembro, no meu aniversário, 71 anos, resolvi fazer um jantar. Avisei com uma semana de antecedência. "Filha, dia 23 é meu aniversário. Vou fazer um jantar aqui em casa. Você e o Fernando podem vir?" "Ah, mãe, vou ver. Te confirmo mais perto." Comprei os ingredientes, limpei a casa inteira, arrumei a mesa bonita, fiz aquela carne ao molho madeira que era a preferida do Paulo, arroz à grega, batata assada, salada caesa. Comprei vinho, refrigerante e cerveja. Gastei R$ 340 no mercado. No dia, às 6 da tarde, mandei mensagem: "Filha, que horas vocês vão chegar? O jantar fica pronto às 7. Ela respondeu às 6h30. "Ai, mãe, não vai dar. O Fernando não está se sentindo bem. A gente não vai conseguir ir. Parabéns." Fiquei olhando para aquela mensagem. O Fernando não está se sentindo bem. Nenhum desculpa. Nenhum a gente compensa. Só aquilo. E um parabéns sem emoji, sem carinho, sem nada. Sentei na mesa da cozinha, sozinha, olhando para aquela comida toda. Acendi uma velinha no bolo que tinha feito, uma velinha simples de aniversário de criança que comprei no mercado. Cantei parabéns para mim mesma, baixinho, a voz tremendo. Soprei a velinha e pedi um pedido: que minha filha voltasse a me amar. Comi um pedaço de bolo, guardei o resto da comida em potes. Ia comer aquilo a semana inteira, de novo. No dia seguinte, abri o Instagram. E adivinha o que eu vi? Uma foto da Beatriz e do Fernando. Num restaurante. Restaurante chique. Ela de vestido vermelho, ele de camisa social, taças de vinho na mesa, sorriso largo. A legenda: Date night perfeito com meu amor. A foto tinha sido postada às 20h15. Exatamente a hora em que deveriam estar comendo bolo de aniversário comigo. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi tristeza, não foi raiva. Foi uma coisa mais profunda, mais fria. Foi quando eu percebi de verdade que minha filha tinha mentido na minha cara. Não era o Fernando que estava doente. Eles simplesmente não quiseram vir. Preferiram gastar dinheiro num restaurante a passar 2 horas comigo. Outubro chegou frio. Eu estava com uma gripe forte, febre, tosse, o corpo todo doendo. Mandei mensagem para a Beatriz: Filha, estou gripada, com febre. Você pode passar aqui mais tarde, trazer um remédio? Ela demorou
4 horas para responder. Mãe, pede no iFood. Eles entregam remédio agora. BJs. Pede no iFood. Minha filha, que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu amamentei, que eu levantava de madrugada quando tinha febre, me mandou pedir remédio no iFood. 3 dias depois, quando a febre passou, ela apareceu. Mas não veio sozinha. Trouxe o Fernando. E dessa vez eles tinham uma proposta. Sentaram no sofá, aquele jeito sério, ensaiado. O Fernando começou. Dona Helena, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante. A senhora já pensou em fazer uma procuração? Para facilitar as coisas, sabe? Caso precise de alguma coisa e não consiga resolver sozinha. Fingi que não tinha entendido bem. Como? Não ouvi direito. Ele repetiu mais alto, exagerando. Procuração! Para esta Beatriz poder te ajudar com banco, documentos, essas coisas. Mas eu não preciso de ajuda. Eu mesma resolvo minhas coisas. A Beatriz suspirou, daquele jeito impaciente. Mãe, a senhora tem 71 anos, não escuta quase nada. Sai de casa sozinha, mexe em dinheiro sozinha. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora cair, quebrar a perna? Como é que vai resolver as contas? Eu não vou cair, filha. Estou bem. O Fernando interferiu. Dona Helena, a senhora precisa entender que isso é para o seu próprio bem. A gente só quer te proteger. Proteger. Aquela palavra de novo. Só que dessa vez eu percebi o que estava por trás dela. Não era proteção. Era controle. Eles queriam controlar meu dinheiro. Disse que ia pensar. Eles insistiram. Eu fingi que estava cansada, com dor de cabeça. Foram embora irritados. Novembro. O cerco apertou. A Beatriz começou a ligar mais vezes, mas não para saber como eu estava. Era sempre o mesmo assunto. Mãe, já pensou na procuração? Mãe, você precisa deixar as coisas organizadas. Mãe, na sua idade, qualquer coisa pode acontecer. Um dia, ela apareceu com uma amiga, uma tal de Roberta, que se apresentou como advogada. Mãe, trouxe a Roberta para explicar para a senhora como funciona uma procuração, como é simples, como é só uma assinatura. A Roberta abriu uma pasta, tirou papéis. Começou a falar rápido, usando termos jurídicos complicados. Eu fingia que não estava entendendo nada, pedia para repetir, fazia cara de confusa. No fundo, eu entendia perfeitamente cada palavra. E cada palavra me deixava mais alerta. Eles queriam procuração plena. Isso significava que a Beatriz poderia vender meu apartamento, mexer na minha poupança, fazer o que quisesse, sem precisar da minha permissão. Dispensei a Roberta educadamente. Disse que precisava pensar com calma, conversar com meu próprio advogado. A cara da Beatriz ficou vermelha. Que advogado, mãe? A senhora não tem advogado nenhum. Tenho sim. O doutor Marcelo, meu ex-aluno. Ele sempre me ajudou com documentos. Não era mentira. Marcelo tinha sido meu aluno em 1998. Um menino quieto que sentava na primeira fila. Hoje era advogado criminalista, um dos melhores do Rio. E sempre me tratou com um carinho de filho. A Beatriz e o Fernando foram embora furiosos. E aí chegou o dia do meu aniversário de novo, 23 de dezembro, véspera de Natal. Eu não esperava nada, mas eles ligaram dizendo que queriam fazer um jantar para mim, em comemoração. Fiquei surpresa, mas aceitei. Cheguei às 7 da noite. A mesa estava posta, tinha comida, vinho, mas o clima estava estranho, tenso. Eles mal conversaram comigo durante o jantar. Depois, a Beatriz disse: Mãe, vou buscar o bolo na cozinha, já volto. Levantei e disse que ia ajudar. Fui até a cozinha, comecei a tirar o bolo da geladeira. E foi quando eu ouvi a voz do Fernando vindo da sala, clara como cristal. Relaxa, ela não escuta nada mesmo. Mais 2 meses fingindo que cuidamos dela e conseguimos a procuração. Essa surda teimosa nem vai entender o que está assinando. E a voz da minha filha, da minha própria filha, respondeu. E depois vendemos logo esse apartamento. Quitamos nossas dívidas e ela vai direto para aquele asilo em Bangu que custa R$ 1.800 por mês. Meu coração parou. Fiquei paralisada na cozinha, segurando aquele bolo de cenoura, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Respirei fundo. Não podia deixar eles perceberem que eu tinha ouvido. Precisava continuar fingindo. Voltei para a sala com o bolo sorrindo.
Eles também sorriram, aqueles sorrisos falsos de plástico. Cantamos parabéns. Eu soprei as velas. Cortei o bolo. Comi um pedaço que tinha gosto de cinza na minha boca. Fui embora meia hora depois, dizendo que estava cansada. No táxi, voltando para casa, as lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. O motorista perguntou se eu estava bem. Menti que era emoção do aniversário. Cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá e chorei. Chorei como não chorava desde o velório do Paulo. Mas não era só tristeza. Era traição. Era nojo. Era a sensação de que tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha feito, não valia nada para a pessoa que eu mais amava no mundo. Asilo em Bangu. R$ 1.800 por mês. Eles já tinham até escolhido o lugar. Já tinham planejado se livrar de mim, como quem se livra de um móvel velho que não serve mais. Naquela noite não dormi. Fiquei acordada até às 4h23 da madrugada, olhando para o teto, pensando. E foi ali, naquele silêncio da madrugada, que uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Se eles achavam que eu não escutava nada, se eles achavam que eu era uma velha surda e burra, então eu ia usar isso a meu favor. Ia continuar fingindo. Ia fingir que minha audição tinha piorado ainda mais. E ia escutar tudo. Absolutamente tudo. No dia seguinte, comprei um gravador pequeno daqueles discretos, numa loja de eletrônicos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Custou R$ 290. Aprendi a usar, testei, ajustei o volume. Funcionava perfeitamente. Comecei a gravar todas as visitas. Colocava o gravador no bolso da blusa, apertava o botão vermelho antes deles chegarem e fingia normalidade. Fingia que estava feliz de vê-los, que acreditava em cada palavra. Janeiro de 2025. Eles apareceram num sábado. O Fernando trouxe aquele sorriso falso e uma pasta de documentos. Dona Helena trouxe os papéis da procuração. É só a senhora assinar aqui, aqui e aqui. Apontava com o dedo rápido, sem explicar nada. Peguei os papéis, fingi que estava lendo com dificuldade. Não estou enxergando bem. Deixa eu pegar meus óculos. Levantei, fui até o quarto. E lá, rápido, tirei foto de cada página com meu celular. Todas as páginas. Voltei, devolvi os papéis e disse: preciso ler com calma. Vou levar no Dr. Marcelo na segunda-feira. A cara do Fernando ficou vermelha. Dona Helena, a senhora não precisa de advogado. Isso aqui é simples, é só para facilitar sua vida. Mesmo assim, prefiro mostrar para ele, só para ter certeza. Eles foram embora irritados. E o gravador no meu bolso tinha capturado tudo. Inclusive a conversa deles na porta quando achavam que eu já tinha entrado. Fernando: essa velha está sendo difícil. Beatriz: calma, ela vai assinar. A gente só precisa esperar o momento certo, quando ela estiver mais frágil, mais confusa. Fernando: e se ela não assinar? Beatriz: aí a gente usa o plano B. O doutor Sérgio. Plano B? Doutor Sérgio. Quem era esse? Passei os 3 dias seguintes investigando. Liguei para uma amiga que trabalhava na área da saúde, a Conceição, que conhecia todo mundo. Perguntei se ela conhecia algum doutor Sérgio psiquiatra. Ela conhecia 2. Passei os nomes para ela. No dia seguinte, ela me ligou de volta. Helena, um deles eu conheço bem, é sério. O outro, o doutor Sérgio Tavares, já teve o nome envolvido em escândalos. Dizem que ele atesta demência senil em troca de dinheiro. Já teve 2 processos no Conselho Regional de Medicina. O sangue gelou nas minhas veias. Demência senil. Eles queriam me declarar louca, incapaz. E com um atestado desses, conseguiriam internar-me à força, tomar controle de tudo. Liguei na segunda-feira para o Dr. Marcelo. Marquei uma consulta urgente. No escritório dele, contei tudo. Mostrei as fotos dos documentos, as gravações, a informação sobre o Dr. Sérgio. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando, a expressão ficando cada vez mais séria. Dona Helena, isso é tentativa de estelionato, falsificação ideológica. E se conseguirem te internar à força, pode configurar cárcere privado. A senhora tem provas suficientes para processar os 2. Mas eu preciso de mais, Marcelo. Preciso saber o motivo. Por que agora? Por que essa urgência?
Ele contratou um detetive particular, o José Carlos, discreto, eficiente. Em 2 semanas, José Carlos voltou com um relatório de 23 páginas. O Fernando devia R$ 450 mil para agiotas. Tinha investido em bitcoins falsos, perdido tudo, pegado mais empréstimos. Os juros estavam comendo ele vivo. Eles tinham até ameaçado quebrar as pernas dele se não pagasse até março. E mais, a Beatriz já tinha falsificado minha assinatura em 2 documentos. Um era uma autorização para um empréstimo consignado em meu nome, que foi negado porque o banco ligou para confirmar e eu disse que não tinha pedido nada. O outro era uma tentativa de venda de um terreno que eu nem tinha mais, mas ela não sabia. Tudo estava claro. Eles precisavam do meu dinheiro e estavam dispostos a me trancafiar num asilo para conseguir. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com todas aquelas provas espalhadas na minha frente, gravações, fotos, relatórios, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia ser vítima. Não ia deixar eles me colocarem num asilo. Não ia deixar eles roubarem o que eu construí em 40 anos de trabalho. Ia revidar. O Dr. Marcelo montou uma estratégia comigo. Primeiro, eu continuaria fingindo que não escutava nada, que estava cada vez mais confusa, mais frágil. Segundo, aceitaria assinar a procuração, mas numa condição específica. Terceiro, no dia da assinatura haveria testemunhas, muitas testemunhas. Dona Helena, a senhora precisa agir rápido. Se eles conseguirem aquele atestado falso de demência, as coisas ficam complicadas. A gente precisa pegar eles antes. Ele preparou documentos. Eu preparei meu coração. Nos dias seguintes, agi como uma atriz. Quando a Beatriz ligava, eu fingia confusão. Oi, quem é? Ah, é você, filha. Desculpa, hoje estou meio atordoada. Quando eles vinham me visitar, eu deixava coisas fora do lugar de propósito. Esquecia nomes, repetia perguntas, tudo calculado para que eles acreditassem que eu estava piorando. E funcionou. No meio de fevereiro, a Beatriz me ligou animada. Mãe, que bom que a senhora atendeu. Olha, a gente pensou. Que tal a senhora vir jantar aqui em casa no dia 28? É uma data especial, a gente quer comemorar com a senhora. Data especial, mentira. Era a data que eles tinham escolhido para me fazer assinar os papéis. Tá bom, filha? Eu vou sim. Desliguei e liguei imediatamente para o Dr. Marcelo. Marcelo, é no dia 28. Eles vão tentar me fazer assinar. Ele já estava preparado. Perfeito, vou estar lá e não vou sozinho. Os dias antes do jantar foram os mais longos da minha vida. Eu ensaiava mentalmente cada reação, cada frase. Tinha que fingir até o último segundo que eu era aquela velha confusa, surda, que eles achavam que eu era. Transferi metade da minha poupança para uma conta nova, em outro banco, onde só eu tinha acesso. Atualizei meu testamento, deixando 60% do patrimônio para uma instituição de caridade para idosos que eu conhecia, a Casa São Vicente, em Copacabana. Os outros 40% ficariam em um fundo administrado pelo Dr. Marcelo para garantir meu futuro. Fotografei cada página de cada documento importante. Fiz cópias. Guardei tudo em lugares diferentes. Enviei cópias digitais para o e-mail do Marcelo, para minha prima Teresa, que mora em Portugal, para a Conceição. No dia 27, véspera do jantar, olhei no espelho. Vi uma mulher de 71 anos, cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos, mas o olhar estava diferente. Não era mais olhar de vítima. Era olhar de quem sabe exatamente o que vai fazer. Sussurrei para meu reflexo. Amanhã, Helena, amanhã você vai mostrar para eles quem você realmente é. 28 de fevereiro de 2025, 7h da noite. Cheguei no apartamento da Beatriz em Botafogo, com um vestido azul marinho, o cabelo arrumado, uma bolsa pequena onde tinha o gravador ligado. A mesa estava posta, velas acesas, comida bonita, tudo muito bem montado, como se fosse realmente uma celebração. O Fernando me cumprimentou na porta com aquele sorriso de cobra. Dona Helena, que alegria ter a senhora aqui. Sentamos, comemos, eles conversavam amenidades, faziam piadas, agiam como se fôssemos uma família normal. Eu sorria, fingia que estava feliz, que não percebia nada. Depois da sobremesa,
A Beatriz trocou um olhar com o Fernando. Ele assentiu. Ela se levantou, foi até o quarto, voltou com uma pasta de documentos. Mãe, lembra daquela procuração que a gente conversou? Trouxemos aqui. É só assinar bem rapidinho e a gente pode te ajudar melhor com suas coisas. Peguei os papéis, fingi que estava lendo. Peguei a caneta. A mão deles tremiam de ansiedade. Eu via pelos olhos deles a ganância, a pressa, o desespero. E foi quando a campainha tocou. O Fernando olhou irritado para abrir a porta. Quem é a essa hora? Beatriz foi abrir, e quando a porta se abriu, entrou o doutor Marcelo. Atrás dele, 2 policiais à paisana. Atrás deles, a Conceição, minha amiga. E por último, um tabelião. A cara da Beatriz ficou branca. Mãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Levantei da cadeira devagar. Tirei a caneta da mão. Coloquei os papéis na mesa. E quando falei, minha voz estava firme, clara, forte. Que engraçado, né, Beatriz? Para uma pessoa surda, eu ouvi perfeitamente cada palavra de vocês nos últimos 3 meses. O silêncio que caiu naquela sala era tão pesado que dava para ouvir o coração deles batendo. O Fernando tentou reagir. Dona Helena, a senhora está confusa, não entendeu? Não estou confusa e entendi muito bem. Tirei da bolsa o gravador. Apertei o play. A voz deles encheu a sala. Relaxa, ela não escuta nada mesmo. Mais 2 meses fingindo que cuidamos dela e conseguimos a procuração. Essa surda teimosa nem vai entender o que está assinando. A Beatriz levou a mão à boca. O Fernando ficou paralisado. Continuei. Mas tem mais. Muito mais. Peguei outra gravação. Apertei play. E depois vendemos logo esse apartamento. Quitamos nossas dívidas e ela vai direto para aquele asilo em Bangu que custa R$ 1.800 por mês. A Beatriz tentou se defender, a voz tremendo. Mãe, não é o que parece. A gente estava só conversando, não era sério. Não era sério? Tirei da bolsa um envelope. Joguei na mesa. Fotos. Essas são as fotos que vocês tiraram do asilo. Dia 17 de janeiro. Vocês foram lá fazer visita, pediram orçamento, escolheram o quarto. Quarto número 12, andar térreo, janela para o pátio dos fundos. O Fernando estava suando frio agora. Isso não prova nada. O doutor Marcelo deu um passo à frente. Prova sim, Fernando. Prova tentativa de fraude. E tem mais. Ele colocou outro envelope na mesa. Relatório do detetive particular. R$ 450 mil de dívida com agiotas. Ameaças de morte se não pagar até o dia 15 de março. Investimentos fraudulentos em criptomoedas. Você está afogado em dívidas e queria usar o dinheiro da dona Helena para se salvar. O Fernando tentou sair. Um dos policiais bloqueou a porta. Olhei para minha filha. Para aquela mulher que eu tinha carregado no colo, que eu tinha ensinado a andar, a ler, a escrever. Beatriz, você falsificou minha assinatura 2 vezes. Ela balançou a cabeça desesperada. Não, mãe, eu nunca... Mentira! Joguei mais papéis na mesa. Tentativa de empréstimo consignado no Banco do Brasil, dia 5 de janeiro. Minha assinatura falsificada. O banco me ligou para confirmar e eu neguei. E tem mais. Tentativa de venda de um terreno em Maricá que eu vendi há 6 anos. Você não sabia que eu já tinha vendido, né? Por isso a transação não foi para frente. A Beatriz desabou na cadeira chorando. Mas eu não senti pena. Não senti nada. E o melhor de tudo, o doutor Sérgio Tavares. O Fernando ficou pálido como um defunto. Ah, sim, eu sei do plano B. O psiquiatra corrupto que ia me atestar demência senil para vocês conseguirem me internar à força. Já pagaram R$ 15 mil de entrada para ele, não foi? Tenho o comprovante da transferência. Está tudo aqui. Joguei mais papéis na mesa. A pilha de provas crescia, crescia, crescia. Um dos policiais deu um passo à frente. Fernando Augusto Mendes, o senhor está preso por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Beatriz Ferreira, a senhora também vai precisar nos acompanhar para prestar depoimento. Não! A Beatriz gritou, levantou, veio na minha direção. Mãe, por favor, não faz isso comigo. Eu sou sua filha. Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos que já foram cheios de amor, de carinho, de gratidão, agora só tinham desespero.
Você era minha filha. Era. Até o dia que decidiu que eu valia menos que um apartamento. Até o dia que planejou me trancar num asilo como se eu fosse lixo. Até o dia que falsificou minha assinatura e conspirou para me declarar louca. Dei um passo para trás. Respirei fundo. E disse a frase que tinha ensaiado na minha cabeça durante 3 meses. Vocês queriam que eu fosse para um asilo? Pois então, vocês dois é que vão precisar procurar onde morar. Cortei toda a ajuda financeira que dava para vocês. Os 5.000 reais por mês que eu depositava? Acabou. O apartamento que vocês moram? Era alugado em meu nome. O contrato venceu hoje e eu não renovei. Vocês têm 30 dias para desocupar. E o meu apartamento, minha poupança, meu patrimônio? 60% vai para a Casa São Vicente, instituição de caridade para idosos. Os outros 40% estão em um fundo que garante minha velhice digna. Vocês não vão ver 1 centavo. O silêncio era absoluto. Ah, e sobre herança? Vocês perderam esse direito. Está tudo documentado com o Dr. Marcelo, indignidade sucessória. Podem pesquisar no Google. Os policiais colocaram algemas no Fernando. A Beatriz caiu de joelhos, chorando, implorando perdão. Mas eu já tinha virado as costas. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, o doutor Marcelo ao meu lado, a Conceição segurando minha mão, e pela primeira vez em meses, respirei aliviada. 3 meses depois daquela noite, as coisas tinham encontrado um caminho. Não um caminho fácil, não um caminho sem dor, mas um caminho de justiça. O Fernando foi condenado. O processo foi rápido porque as provas eram irrefutáveis. 4 anos de prisão por tentativa de estelionato, falsificação de documentos e associação para fraude. Ele tentou apelar, contratar advogados caros com dinheiro que não tinha, mas no fim, em junho, entrou no presídio Bangu 8, a mesma Bangu onde ele queria me colocar num asilo barato. A ironia não passou despercebida. A Beatriz não foi presa, mas respondeu o processo. Perdeu o direito à herança e isso estava garantido. O juiz aceitou a indignidade sucessória baseado nas provas que apresentamos. Além disso, ela teve que pagar uma multa de 85.000 reais por falsificação ideológica e tentativa de fraude. Dinheiro que ela não tinha. O escritório de arquitetura dela faliu. Os clientes descobriram o escândalo pelos jornais, pela internet, e foram embora um por um. Ninguém quer contratar uma arquiteta que tentou roubar a própria mãe. Em agosto, ela teve que fechar as portas. Demitiu os 2 funcionários que tinha, vendeu os móveis, entregou as chaves do espaço. O apartamento que eles moravam, aquele que estava no meu nome, foi desocupado no prazo. 30 dias. Eles tiveram que sair. A Beatriz foi morar num apartamento minúsculo em Madureira, 40 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, aluguel de R$ 1.300 reais. Sem varanda, sem vista, sem nada. Longe de tudo que ela conhecia. O Fernando, na cadeia, perdeu tudo. A família dele, que morava em Niterói, cortou relações. A mãe dele, Dona Cleusa, me ligou chorando pedindo desculpas. Disse que não sabia de nada, que o filho tinha mentido para ela também. Eu acreditei. Ela parecia sincera. Mas mesmo assim, não mudei nada do que tinha feito. Em setembro, 6 meses depois daquela noite, a Beatriz pediu o divórcio. Descobriu que o Fernando tinha outra família. Isso mesmo, outra mulher em Niterói, com quem ele tinha um filho de 3 anos. A mulher apareceu no tribunal com a criança, pedindo pensão alimentícia. O escândalo foi completo. A Beatriz me ligou naquele dia. Chorava tanto que mal conseguia falar. Mãe, eu não sabia. Ele me enganou também. Eu fui uma idiota. Atendi, ouvi em silêncio e desliguei. Não disse uma palavra. Não tinha o que dizer. O doutor Sérgio Tavares, o psiquiatra corrupto, também recebeu o que merecia. O Conselho Regional de Medicina abriu investigação baseada nas provas que apresentamos. Em outubro, ele perdeu o registro profissional. 15 anos de carreira, destruídos. Não podia mais atuar como médico. Ouvi dizer que ele estava trabalhando como vendedor de planos de saúde, ganhando salário mínimo mais comissão. Enquanto isso, eu estava renascendo. Logo depois do julgamento, em abril, eu tinha feito uma coisa que sonhava há anos. Comprei passagem para Portugal.
15 dias em Lisboa, Porto e Coimbra. Conheci a terra dos meus avós, visitei a aldeia onde meu avô nasceu, Trás-os-Montes, uma cidadezinha linda no interior. Comi bacalhau de verdade, tomei vinho do Porto, caminhei pelas ruas de pedra, senti o cheiro do Oceano Atlântico. E foi lá, numa tarde de maio, sentada num café em Alfama, ouvindo fado ao vivo, que eu finalmente chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei a traição, chorei a filha que perdi, chorei os anos que desperdicei acreditando em quem não merecia. Mas também chorei de alívio, porque eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. Quando voltei de Portugal em junho, tomei outra decisão importante. Vendi o apartamento de Copacabana. Sim, aquele apartamento onde vivi tantos anos, onde criei minha filha, onde o Paulo morreu. Vendi por R$950 mil, 30 mil a mais do que a avaliação. Com esse dinheiro, mais os 200 mil que tinha sobrado da poupança, comprei uma vaga num residencial para idosos em Ipanema. Não era asilo, era um condomínio residencial especialmente projetado para pessoas acima de 60 anos. Apartamentos individuais, área de convivência, enfermagem 24 horas se precisar, atividades culturais, academia adaptada, piscina aquecida. Meu apartamento lá tinha 45 metros quadrados, um quarto, sala e cozinha, varanda com vista para o mar. Custou R$500 mil. O restante do dinheiro investi em CDB e Tesouro Direto, garantindo uma renda mensal de R$4.800, além da minha aposentadoria. E sabe o melhor? Fiz amigos de verdade. Conheci a dona Irene, 73 anos, viúva, professora de matemática aposentada. Conheci o seu Valdemar, 81 anos, ex-engenheiro naval, viúvo, com um senso de humor incrível. Conheci a Lúcia, 68 anos, divorciada, que tinha sido bailarina. Criamos um clube de leitura. Toda quinta-feira, às 16h, na sala de convivência. Lemos Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Agatha Christie. Tomamos chá, comemos bolo, discutimos os livros, rimos, contamos histórias. Comecei a dar aulas voluntárias de português para os funcionários do residencial que queriam melhorar a escrita, estudar para concursos. 2 vezes por semana, terça e quinta à noite, sala de estudos do 2º andar. Não cobrava nada. Fazia porque amava ensinar, porque me fazia sentir útil, porque aquelas pessoas me tratavam com respeito verdadeiro. Em agosto, viajei de novo. Dessa vez para Gramado, no Rio Grande do Sul, com a dona Irene e a Lúcia. Ficamos uma semana num hotel charmoso. Visitamos a fábrica de chocolate. Passeamos no lago. Jantamos em restaurantes com fondue. Tiramos fotos. Rimos como adolescentes. Vivemos. Também reconectei com família que eu tinha perdido contato. Minha prima Teresa, que mora em Portugal, veio me visitar em setembro. Ficou 2 semanas no Rio. Passeamos, conversamos, relembramos a infância. Ela me contou que tinha 3 filhos, 7 netos, que a vida dela em Lisboa era boa, tranquila. Me convidou para passar o Natal lá. Aceitei. Encontrei também o Antônio, primo distante que morava em Petrópolis. Ele tinha perdido a esposa há 2 anos, estava sozinho. E quando nos encontramos no almoço de família, conversamos por 4 horas seguidas. Ele era gentil, educado, inteligente. Começamos a nos falar pelo telefone, toda semana. Não era romance, era companheirismo. E estava bom assim. A Casa São Vicente, a instituição de caridade para idosos que recebi 60% do meu patrimônio, me convidou para ser voluntária. Fui conhecer o lugar. Era lindo. Um sobrado antigo reformado em Santa Teresa, com jardim, 15 idosos morando lá, equipe de cuidadores dedicados. Eles usaram a doação para reformar a cozinha, comprar camas novas, contratar mais uma enfermeira. Me ofereceram um lugar na diretoria. Aceitei. Toda segunda-feira de manhã eu estava lá, ajudando a organizar atividades, conversando com os moradores, ensinando alguns a ler e escrever, porque tinha gente ali que nunca tinha tido essa oportunidade. E foi lá, num dia de outubro, que eu encontrei a dona Marta. 84 anos, tinha sido abandonada pela família num hospital.
Ninguém foi buscar ela. Ficou meses na ala assistencial até a Casa São Vicente acolher ela. Ela tinha demência leve, mas ainda conversava, ainda ria, ainda cantava. Quando olhei para a Dona Marta, pensei, poderia ser eu. Se eu não tivesse acordado a tempo, se não tivesse reagido, eu estaria num lugar pior que esse, sozinha, abandonada, esquecida. A Beatriz tentou se aproximar de novo. Foi em novembro, quase 1 ano depois daquela noite. Ela apareceu no portão do residencial. O porteiro me ligou. Dona Helena, tem uma senhora aqui pedindo para falar com a senhora. Diz que é sua filha. Desci. Ela estava magra, olheiras fundas, cabelo sem cuidado, roupa simples. Não era mais aquela Beatriz de unhas feitas e cabelo escovado. Era uma sombra. Mãe, eu preciso falar com a senhora, por favor. Olhei para ela em silêncio. Depois disse, não temos nada para conversar, Beatriz. Mãe, eu sei que errei. Eu sei que fui terrível. Mas eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Por favor, me perdoa. Você se arrepende porque deu errado. Você se arrepende porque perdeu tudo. Mas se tivesse dado certo, se eu tivesse assinado aquela procuração, você estaria aqui pedindo perdão? Ela não respondeu, porque sabia a resposta. Eu criei você sozinha, Beatriz. Vendi minhas joias, trabalhei em 2 empregos, abri mão dos meus sonhos. E você me pagou planejando me trancar num asilo de R$ 1.800 por mês. Você não destruiu só a confiança. Você destruiu o amor. Virei as costas e voltei para dentro. Ela ficou ali, parada, chorando. Mas eu não olhei para trás. 2 semanas depois, no Natal, eu estava em Lisboa com a Teresa e a família dela. Mesa farta, risos, abraços, carinho verdadeiro. À meia-noite, quando todos brindaram, eu levantei minha taça de vinho do Porto e agradeci em silêncio. Agradeci por ter tido coragem, agradeci por ter acordado a tempo, agradeci por estar viva, livre, feliz. Hoje, aos 72 anos, eu acordo às 7 da manhã. Tomo café na varanda vendo o mar, leio o jornal, vou para a academia adaptada do residencial. Às 10, encontro as amigas para tomar chá. À tarde, dou aulas ou faço trabalho voluntário. À noite, assisto filmes, leio livros, converso com o Antônio pelo telefone. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que idade não significa fraqueza, que ser idoso não significa ser incapaz, que respeito não se implora, se conquista ou se abandona, e que nunca, nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Aquela Helena de 71 anos atrás, aquela que aceitava migalhas, que chorava sozinha comendo bacalhau requentado, que implorava pela atenção da filha, não existe mais. Hoje eu sou Helena Ferreira, 72 anos, professora aposentada, viajante, voluntária, mulher livre. E essa Helena ninguém nunca mais vai conseguir destruir. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento em Ipanema, com uma xícara de café quentinho na mão e o barulho das ondas do mar ao fundo, eu olho para trás e vejo o quanto mudei, vejo o quanto cresci, vejo o quanto aprendi. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é quem tem o seu sangue. Família é quem tem o seu respeito, o seu carinho, a sua lealdade. Aprendi que envelhecer não é se tornar invisível, é se tornar mais sábio, mais forte, mais consciente do próprio valor. Aprendi que dignidade não tem preço, não tem idade, não tem desconto. Aprendi também que a gente ensina às pessoas como nos tratar. Durante anos eu aceitei migalhas, aceitei cancelamentos de última hora, aceitei ser esquecida, aceitei ser tratada como peso. E ao aceitar isso, eu ensinei minha filha que estava tudo bem me tratar daquele jeito. Mas quando eu disse basta, quando eu coloquei limites, quando eu mostrei que não era aquela velha frágil e confusa que eles imaginavam, aí sim as coisas mudaram. Não mudaram para melhor com a Beatriz, isso é verdade, mas mudaram para melhor comigo. Porque eu recuperei algo que tinha perdido, o respeito por mim mesma. Se você está me ouvindo agora e se identifica com alguma parte dessa história, se você também tem um filho, uma filha, um familiar que te desrespeita, que te trata como se você fosse um estorvo, que só aparece quando precisa de alguma coisa,
eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa aceitar isso. Você não é obrigada a engolir humilhação porque é mãe, porque é avó, porque é idosa. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. E se não está recebendo isso, está na hora de reagir. Não com raiva, não com vingança gratuita, mas com inteligência, com estratégia, com amor próprio. Aquela Helena de 71 anos atrás, aquela que chorava escondida, que implorava por atenção, que se contentava com as sobras do afeto da filha, morreu naquela noite de fevereiro. E no lugar dela nasceu uma Helena nova, livre, forte, dona do próprio destino. Hoje eu não tenho medo, não tenho mágoa que me paralisa, tenho paz. Paz de quem fez o que tinha que ser feito. Paz de quem defendeu a própria honra. Paz de quem escolheu a si mesma, finalmente, depois de uma vida inteira escolhendo os outros. E se eu pudesse dar um conselho para você que está me ouvindo, seria esse: nunca é tarde. Nunca é tarde para reagir, para se defender, para virar o jogo. Idade não é fraqueza. Idade é experiência, é sabedoria, é poder. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, se você também já foi desrespeitada, humilhada, tratada como se não tivesse valor, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo. Escreve aí sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber que essa mensagem está chegando longe, está alcançando pessoas que precisam ouvir isso. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, alguém que está passando por uma situação parecida, uma mãe, uma avó, uma tia que está sendo desrespeitada pela própria família, compartilhe esse vídeo. Manda para ela, porque às vezes a gente precisa ver a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Deixa seu like se você acredita que dignidade não tem idade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias de vítimas que aceitam tudo caladas. Aqui a gente conta histórias de mulheres que acordaram, que reagiram, que mostraram que respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Um abraço forte de Helena Ferreira, 72 anos, professora aposentada, mulher livre. E lembre-se sempre, nunca é tarde para virar a mesa. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para ser feliz. Até a próxima história.